Olá, no nosso vídeo nós iremos abordar a invasão holandesa no estado do Maranhão. A invasão dos holandeses aqui no Maranhão se dá dentro de uma série de tentativas deste país de invadir o Nordeste brasileiro. A primeira dessas tentativas em 1624, na Bahia, a segunda tentativa em 1630, em Pernambuco, e a tentativa que nos interessa aqui no caso, a invasão dos holandeses no Maranhão, em 1641. Vamos abordar de uma forma bem holística, vamos abordar de uma forma global, como foi que acabou acontecendo essa invasão aqui no estado do Maranhão. Para que a gente tenha uma compreensão mais ampla, é preciso nos distanciarmos um pouco na história e observarmos os fatos que acabaram contribuindo para que esse evento acontecesse. Primeiro, as atitudes inconsequentes de um rei irresponsável. Segundo, a absorção de um reino por outro através da união de duas coroas europeias. E por último, a independência de um país. Vamos então aos fatos. Primeiramente abordando as inconsequências, os atos inconsequentes de um rei irresponsável. O rei ao qual me refiro é o rei Dom Sebastião de Portugal. Em 1557, Dom Sebastião se torna rei. Porém, ele não assumiu, porque tinha apenas 3 anos. Foi criada uma regência e o governo de Portugal ficou, num primeiro momento, sob a responsabilidade de sua avó, Dona Catarina, e depois do seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Em 1568, Dom Sebastião sobe ao trono. Dom Sebastião era ousado, mimado, prepotente, sonhador, pensava que estava vivendo como numa cruzada. E o rei Dom Sebastião, nesse momento, se sentia bastante incomodado, porque o rei muito festejado na época era o rei Filipe II da Espanha, principalmente por causa de sua vitória contra os turcos na Batalha de Lepanto, em 1571. Dom Sebastião era muito católico, católico por demais. Sonhava em ver a sua religião governando o mundo inteiro. E lhe doía bastante ver que a sua igreja do coração, a sua igreja católica, festejava muito o rei Filipe II, o qual ele invejava. Então, Dom Sebastião, em 1574, com apenas 20 anos de idade, ele comanda a invasão do Marrocos, com um exército de aproximadamente 25 mil homens. Os seus conselheiros fizeram de tudo para demover o jovem rei desta iniciativa. Afinal, ali no Marrocos, naquele momento, não tinha nada que interessasse a Portugal. Era muito mais interessante a Portugal, e eles apresentavam este argumento, defender as suas feitorias na costa da África, defender as suas feitorias na Índia, no Oriente, e defender inclusive aqui as colônias brasileiras, aqui as colônias do Nordeste açucareiro. Mas nada conseguiu demover o rei Dom Sebastião dessa sua translocada ideia. E Dom Sebastião invadiu a África e foi derrotado em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir. Junto com o desaparecimento do rei Dom Sebastião, desapareceu grande parte, digamos assim, a nata da elite portuguesa, os bem-nascidos que o acompanhavam nessa aventura. E a partir daí, nós vamos começar a ter um momento de bastante dificuldade para Portugal, com a chamada União Ibérica. Um período que durou 60 anos, que foi de 1580 a 1640. Muito bem. Num segundo momento, eu gostaria de falar sobre a independência dos Países Baixos. Os Países Baixos conseguiram a sua independência liderados por uma de suas províncias, chamada de Holanda. Mas vamos aos fatos. Os Países Baixos estavam sob o domínio dos espanhóis. Em 1556, o rei Filipe II ascende ao trono. Com a chegada de Filipe II ao trono, acontece um arroxo muito grande em cima dos Países Baixos. Perseguições religiosas, Filipe II era muito católico também, adepto do catolicismo. Os holandeses eram protestantes. Vai haver também um aumento de impostos, uma taxação muito grande em cima dos holandeses. E, logicamente, que isso foi gerando um clima de insatisfação muito grande. E a Holanda
nesse momento, perdão, os Países Baixos, nesse momento, eles se rebelam contra a Espanha. E essa rebelião dura 80 anos, até que finalmente os Países Baixos conseguem lá sua independência, no ano de 1579. Uma vez conseguida sua independência, vamos ver uma alteração na geopolítica mundial. A Holanda se torna, ao mesmo tempo que independente, também um país extremamente forte. Era um país onde tinham muitos banqueiros, tinha muitos intelectuais, um país que tinha muito dinheiro também e tinha uma vocação muito grande para o expansionismo. Em 1604, a Holanda vai fundar a Companhia das Índias Orientais. Basicamente, a função da Companhia das Índias Orientais era atacar no Oceano Índico, atacar as possessões espanholas. Em 1621, a Holanda cria a Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais visava atacar os galeões espanhóis que saíam carregados de ouro da América direto para o porto de Sevilha. Então, a Holanda usou de extrema agressividade. Foi muito agressiva ao extremo. Saiu de uma situação de dependência e partiu para uma situação de agressividade e de imperialismo. Lembrando que a Companhia das Índias Orientais dos holandeses servia para atacar as feitorias espanholas, portuguesas também, porque nesse momento nós estamos aqui na União Ibérica e o que era de Portugal passou a pertencer à Espanha. E assim nós vamos ter, a partir desse momento, um estado de extrema beligerância na geopolítica mundial da época, entre Espanha, que era a grande potência, e a Holanda, uma potência emergente e profundamente agressiva. Muito bem. Em 1641, vamos partir agora para a invasão dos holandeses no estado do Maranhão. Em 1641, aporta em São Luís uma esquadra holandesa formada por 18 navios, mais de 1.000 militares, comandados pelo almirante Jean Cornelison Richard e pelo coronel Coin Anderson. Os holandeses aportaram aqui no Maranhão e foram bastante agressivos e intimidadores. Eles investiram contra São Luís pesadamente. Os moradores se assustaram, porque os holandeses chegaram aqui literalmente, como se diz, botando terror, colocando terror mesmo. Os holandeses incendiaram igrejas, incendiaram casas, roubaram produtos que eram produzidos aqui na colônia. Só para que se tenha uma ideia, 5.000 arrobas de açúcar foi confiscado, foi roubado pelos holandeses. O governador da época, o fidalgo português Bento Maciel Parente, foi posto a ferros e foi mandado para Pernambuco. Então, a maioria da população se refugiou no interior e os holandeses obrigaram aqueles que ficaram a jurar fidelidade à Holanda nesse momento. Tá? Então, as pessoas fugiram, a maioria das pessoas fugiram, casas foram abandonadas, os holandeses incendiaram igrejas, depredaram patrimônio público, incendiaram casas, colocaram medo na população. Nesse momento, a colônia do Maranhão era uma colônia que tinha um comércio pujante. Algumas coisas eram produzidas aqui, como tabaco, sal, algodão, aguardente, açúcar, farinha de mandioca, baunilha, entre outras coisas. Então não era uma colôniazinha pobre, era uma colônia que tinha lá um certo vigor econômico. Mas a alegria dos holandeses durou pouco. A alegria deles, vamos dizer assim, durou muito pouco, porque houve uma resistência. Os maranhenses se organizaram através de guerrilhas. Guerrilha é uma espécie de guerra irregular que é travada contra um inimigo potencialmente mais forte, onde você, como conhecedor do terreno, como conhecedor de toda a região, você ataca, foge e se esconde. Então, os holandeses chegaram aqui com uma convicção muito forte de que quem era convertido ao catolicismo era preguiçoso. Eles atribuíam a preguiça aos adeptos da religião católica. Ao contrário da religião deles, protestantes, eles falavam que o protestantismo ele primava pela prosperidade, pelo trabalho. E os holandeses eles tinham até um tipo de castigo nessa época que eles aplicavam às pessoas que eram consideradas preguiçosas. Só aqui entre aspas, eles colocavam um prisioneiro preguiçoso dentro de um poço com água caindo intermitentemente.
e essa pessoa que estava lá dentro do poço ficava com um balde d'água. E à medida que essa água ia caindo e o poço ia enchendo, a pessoa tinha que usar o balde para ir esvaziando a água do poço, ou do contrário morria afogado. Esse era o castigo que eles impunham às pessoas que consideravam perigosas. Perigosos e preguiçosos. Essa era a ideologia deles. Muito bem, minha gente. Em 1644, os holandeses foram finalmente expulsos do Maranhão. Os holandeses foram expulsos do Maranhão antes mesmo de serem expulsos do Brasil. Eles foram expulsos do Brasil depois que os pernambucanos os colocaram para correr. E em 1654, definitivamente, eles saíram daqui. E tentou-se até criar um mito de que essa expulsão foi fruto da união de 3 raças: o branco, o negro e o índio. Na verdade, não foi bem assim. Muitos negros aproveitaram a ocasião para fugir para os quilombos, principalmente o quilombo de Palmares, que recebeu muitos negros fugidos. É verdade que alguns negros lutaram com os portugueses para expulsar os holandeses, mas muitos negros também fugiram para os quilombos. Muitos índios lutaram a favor dos holandeses, como Pedro Potiguara, que lutou ao lado dos holandeses. Teve também o Felipe Camarão, que lutou ao lado dos portugueses. Então, pegou-se essa história para se tentar criar um mito de formação do povo brasileiro através da união de 3 raças. Então, não foi bem assim. Na verdade, a revolta dos pernambucanos contra os holandeses foi uma revolta de caloteiros, porque quando Maurício de Nassau saiu do poder em Pernambuco, os novos governantes passaram a cobrar os empréstimos que a Companhia das Índias Ocidentais fizera a esses mesmos donos de engenho que durante muito tempo aceitaram os holandeses em Pernambuco. Assim nós terminamos aqui a nossa apresentação de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais, tchau!